então chegamos aqui ao conceito de raciocínio clínico. Quando eu falo assim, nós vamos aplicar um conhecimento. Quando eu falo em aplicar um conhecimento, significa colocar em prática aquilo que eu aprendi. E por que nós precisamos colocar em prática? Porque nós precisamos resolver problemas. E que problemas são esses que nós precisamos resolver? São as respostas humanas do nosso paciente. Respostas humanas presentes aí no processo de saúde ou processo de vida, tá bom? Continuando aqui, vamos para o próximo slide. Quem entrou atrasado, o material está aqui fixado nos comentários do YouTube, é só clicar lá e baixar o material para que você acompanhe, tá bom? Bom, frequentemente nós observamos, e às vezes até eu mesma falo isso, porque eu preciso ter uma abertura com as pessoas com quem ainda não sabe sobre o conceito, para que eu consiga, a partir dali, explicar. Então, frequentemente, nós observamos a utilização do termo raciocínio clínico como sinônimo de raciocínio crítico. E aí, aqui eu quero mostrar para vocês que está errado a utilização desses termos, tá? Eu uso para que eu tenha acesso a vocês, para que eu chame a atenção de vocês, para que vocês queiram entender. Mas raciocínio clínico e raciocínio crítico são distintos. E você precisa entender, essa primeira aula é uma aula mais densa, mais pesada, mais conceitual, para que você consiga assistir as 3 últimas aulas ao vivo. É importante você entender essa. Quando nós falamos em raciocínio clínico, nós temos uma diferença aí entre raciocínio crítico. E eu fiz essa tabelinha aqui para que você entenda melhor, tá? Quando nós falamos em clínico, nós já aprendemos que nós falamos ali da aplicação de experiências a uma situação para que a gente resolva um problema, aplicação de conhecimentos e experiências para que nós possamos resolver um determinado problema. Novamente, problema de enfermagem são as respostas humanas. Maravilha. Agora, quando eu falo em raciocínio crítico, existe uma diferença. O raciocínio crítico também é um julgamento, só que é um julgamento que possui um objetivo. E a palavra aqui, chave do raciocínio crítico, é autorregulador. Nós podemos ter um raciocínio clínico, mas o que nos permite dizer se aquela intervenção que nós estamos raciocinando naquele momento, a partir do raciocínio clínico, é adequada ou não, é o nosso raciocínio crítico. Ou seja, o raciocínio clínico depende do raciocínio crítico. Um exemplo, nós avaliamos nosso paciente na unidade de terapia intensiva. Eu vou trazer um exemplo da terapia intensiva. Minha especialização, minha residência foi em terapia intensiva. Para quem ainda não teve a vivência em terapia intensiva, dentro da unidade de terapia intensiva, a principal característica do nosso paciente é justamente o contexto hemodinâmico, muitas vezes desequilibrado. Esse paciente muitas vezes está com uma hemodinâmica instável. É um paciente que está sob o uso de drogas vasoativas, na grande maioria das vezes, é um paciente em ventilação mecânica, é um paciente dependente para que os seus cuidados diários sejam resolvidos, sejam prestados. Então, a enfermagem vai fazer as atividades aí de autocuidado, né? Então, nós que vamos higienizar o paciente, dar o banho no leito a esse paciente, ou seja, nós precisamos fazer isso. Esse paciente, além de precisar de um banho no leito todos os dias, porque nós precisamos higienizar esse paciente, diminuir o risco de infecção desse paciente, nós precisamos também mudar esse paciente de decúbito, tá? Que é mudar ele de ladinho. A cada 2 horas, nós vamos colocar esse paciente em um decúbito específico. Decúbito lateral esquerdo, decúbito lateral direito, decúbito dorsal e assim continua, lateral esquerdo, lateral direito, dorsal, a cada 2 horas. Mas o que eu quero trazendo esse exemplo?
simplificar para você o entendimento sobre raciocínio clínico e crítico. Eu entendo que, pela minha avaliação clínica, esse paciente necessita de uma higienização. Eu preciso dar banho no meu paciente para diminuir o risco de infecção. Entretanto, se aquele paciente é crítico e ele está hemodinamicamente instável, o meu julgamento crítico, o meu raciocínio crítico vai me dizer assim, olha, você tem que banhar, higienizar esse paciente, você tem que orientar a sua equipe de técnico de enfermagem a fazer a mudança de decúbito a cada 2 horas, mas esse paciente está extremamente instável em relação à sua hemodinâmica. Se você mudar esse paciente de decúbito, ele pode evoluir para uma parada cardiorrespiratória e a gente pode perder o paciente. Então, veja, o meu raciocínio clínico, que foi desenvolvido para trazer uma solução, foi autorregulado pelo meu raciocínio crítico. Então, obrigatoriamente, eu preciso aprender a julgar. Por isso que eu falei para vocês, o julgamento é imprescindível. Se eu não tenho esse padrão de julgamento, se eu não tenho padrão crítico a respeito do que vai ser feito, não vai adiantar ter um raciocínio clínico, porque nós precisamos colocar na balança. É importante fazer isso? É importante, mas é conveniente fazer a mudança de decúbito nesse paciente que está hemodinamicamente instável? Não, não é conveniente. Então, nós não vamos fazer essa mudança de decúbito, pelo menos nas próximas 3 horas, tá? É um exemplo, mas eu quero que vocês entendam a diferença do raciocínio clínico para o raciocínio crítico e como que é fundamental desenvolvermos os dois, tá? Então, se você não tem o raciocínio crítico, você vai ter dificuldade em relação ao desenvolvimento do seu raciocínio clínico, tá bom? Tudo bem até aqui, pessoal? Respondam aí se tá tudo bem. Quem está aqui comigo no streaming, pode me responder, aí eu vejo ao vivo. Quem está no YouTube tem um delayzinho, tá? Mas me digam aí se estão entendendo. Deixa eu até colocar aqui nos comentários. Pronto, então vamos continuar. Adiante. Bom, além disso, quando eu falo de raciocínio clínico, e aqui esse slide, na verdade, é só para poder contextualizar o que eu acabei de dizer para vocês. Significa dizer que eu preciso do raciocínio crítico para que eu possa regular as decisões que vão ser tomadas a partir do meu raciocínio clínico, tá? Então, um depende do outro. Por isso que são conceitos diferentes. Novamente, o clínico, ele aplica a experiência para resolver um problema. É aquela experiência e o conhecimento que foi tomado, que foi adquirido ao longo dos seus estudos. E o crítico é um julgamento autorregulador que vai estar presente diante das suas tomadas de decisão, os seus momentos diagnósticos, durante o desenvolvimento do processo de enfermagem e também diante das soluções de problema que você está aí julgando e prescrevendo, tá bom? Bom, vamos adiante. Quando nós falamos em raciocínio clínico, esse raciocínio vai focar nos resultados, tá? E não no problema. O que significa isso? Você tem que desenvolver, aplicar o seu processo de pensamento clínico para que você chegue em um resultado. Vou te dar um exemplo. Eu tenho paciente na terapia intensiva com sonda nasoentérica para receber nutrição enteral. Esse paciente, obrigatoriamente, ele deve estar ali numa cabeceira elevada, 35 a 40 graus, tá? Por que eu tenho que elevar a cabeceira desse meu paciente? Porque eu preciso diminuir o risco de broncoaspiração. Só desse paciente ter uma sonda nasoentérica já traz um risco de broncoaspiração. Trazendo esse exemplo, eu quero contextualizar com você que você, diante do seu raciocínio clínico, você tem que focar no resultado a ser alcançado e não no problema. Se eu focasse no problema, eu ia estar ali
muito mais preocupada com o risco de broncoaspiração, tá? E aí, automaticamente, quando a gente se preocupa com o problema e não com a solução, a tendência é fecharmos os olhos para a própria solução, para desenvolver a solução. Então, quando eu falo assim, olha, Patrícia, olha, Gabriele, olha, Eduardo, vocês devem focar nos resultados. Raciocínio clínico tem que ser para focar nos resultados. Então, qual que é o resultado? Como que seria o meu pensamento focando nos resultados nesse paciente que está com sonda nasoentérica para receber a nutrição enteral, em sedação, ali, restrito ao leito? Manter minha cabeceira a 40 graus, conferir a fixação da sonda nasoentérica 3 vezes ao dia, de manhã, de tarde, de noite, antes e após a higienização no leito, antes e após a mudança de decúbito, antes e após a oferta de nutrição enteral. Então, eu estou focando no resultado. Qual é o resultado que eu espero para esse paciente? Que ele não tenha broncoaspiração. Então, é isso que vocês Ou é no entendem. celular, deixa mais doido, né? Vamos fechar o áudio, meus amores? Vou fechar aqui de todo mundo, tá? Mas não esqueçam de fechar o áudio. Bom, então é isso que eu quero que vocês entendam quando eu falo focar nos resultados. A minha prioridade é alcançar o resultado. Qual é o resultado? Tirar o meu paciente do risco ou diminuir o risco de broncoaspiração, mitigar cada vez mais o risco de broncoaspiração. Então, eu vou conferir se a cabeceira do meu paciente está elevada a 40 graus. Essa conferência tem que estar na sua prescrição de enfermagem, tem que ser realizada manhã, tarde, noite, vai estar lá na sua prescrição M de manhã, T de tarde, N de noite, tá? Por quê? O seu técnico de enfermagem tem que ir lá e checar a sua conferência. A sondagem fixada, se tem ali a numeração, avalie qual é a numeração que está bem no início do septo, documente aquela numeração e coloque na sua prescrição de enfermagem para que seja avaliada em todos esses momentos, antes e após a administração de nutrição, antes e após a administração de medicamentos por via sonda, antes e após a mudança de decúbito. Então, você está focando no resultado e não no problema, tá bom? Quando eu foco no resultado, ao invés de focar no problema, eu melhoro a qualidade assistencial. Por quê? Eu estou cada vez mais desenvolvendo atividades que vão, de fato, tirar o meu paciente daquele risco, tá? Que vão, de fato, intervir naquele problema que eu identifiquei por meio do meu raciocínio clínico. Então, o raciocínio clínico deve focar nos resultados dos problemas identificados, tá? Sejam esses problemas, quando eu falo problema, e aqui um parêntese, quando eu falo problema de enfermagem, é tudo aquilo que a enfermagem aborda. Sejam respostas positivas, sejam respostas negativas, promoção, prevenção, é tudo aquilo que a enfermagem tem como o fruto do seu trabalho, tá bom? Então, focar nos resultados é, de fato, focar nos resultados dos meus problemas, na intervenção dos problemas de enfermagem.